Salve, salve, povo. A conexão caiu aí, mas eu voltei, tá? E o papo hoje é teologia. As pessoas me perguntam muito, o que te levou, Fábio, a estudar teologia, né? Qual foi o interesse? E eu quero ser bem claro, né? Não que isso faça a diferença, mas no meu caso, pessoal, eu me converti em uma época que aquela ideia do arrebatamento secreto e tal, santificação, monte, aquele costume ortodoxo cristão, ele estava muito em ele estava muito em audiência ainda, né? E ainda está em algumas partes. E eu me converti na época de 2000, 1999 para 2000, logo na passagem. E foi bacana, foi uma vida abençoada, entendeu? Com pouco conhecimento, mas muito abençoada, com bastante experiência. Só que eu percebi, pessoal, que na conta da doutrina e da dogmática, a conta não fechava. Muitas questões não batia. Os fins não justificavam-se os meios. E esses fins me levaram a começar a estudar teologia. Porque eu era daquela época, e ainda é, né, de praxe hoje, as pessoas mais ortodoxas, né, mais aquelas que mais se santificam em igrejas pentecostais, falar que é proibido, né, se divorciar, a não ser que seja por causa de adultério. E as pessoas me perguntavam muito na época, Fábio, eu posso me separar da minha esposa e me casar com outro? E tinha aquela coisa, né? Quem se separar a não ser por causa de adultério, comete adultério. E aquele que se casar com uma mulher repudiada também comete adultério. Então, só um minuto. E eu percebi muitas incógnitas dentro da doutrina, né? Da sã doutrina chamada assim na época. Não sei se é assim que é chamada hoje. E eu achei muitas lacunas, né? E muitas coisas que não se encaixavam quando nós nos deparávamos com os textos bíblicos. Por exemplo, eu percebi que na minha religião e aonde eu congregava era proibido o divórcio. A pessoa casou, é eterno, até a morte que separe. Se separar a não ser por adultério, entendeu? Comete adultério. E se quiser se casar novamente, tem que voltar com o adúltero. Então, se você pode se divorciar, mas você não pode casar com outro. Era assim. E tantas outras coisas, porém, Trindade, que é uma incógnita até hoje. Fábio, mas você não acredita na Trindade? Eu acredito na triunicidade. Eu acredito que Deus é um, entendeu? Monoteísta. E Jesus é Deus, tá? Só passando a régua aqui. E dízimo, por exemplo, outra incógnita que eu não entendia em relação a isso. Mas muitas coisas me levaram a fazer teologia para não ser enganado. Entendeu, pessoal? Por quê? Ah, Fábio, mas o que você está falando é uma heresia, porque na Bíblia fala acerca do divórcio, do repúdio, do adultério, os mandamentos, Fábio. Eu falei, não estou falando que não tem. Eu só estou falando que a doutrina que é pregada, que foi pregada, no final das contas não batiam biblicamente. Por exemplo, a minha igreja ela ensinava que nós não poderíamos nos divorciar após ter se casado com alguém. E se houvesse um adultério era para se separar. Tinha autorização para se separar, mas não poderia se casar com outra, porque isso era digno de morte, morte eterna. Então a sua salvação estava comprometida se você se casasse com outra pessoa. Você tinha que se separar e se quisesse se casar novamente, tinha que voltar com a pessoa que você se separou. E depois alguns teólogos acharam lá que Paulo ele permitiu mesmo que as pessoas se separassem por causa de adultério e se casassem com outro. E quando eu busquei no Novo Testamento, eu percebi que os maiores patriarcas, eles tinham um harém, entendeu? E foi da onde que surgiu mesmo o decálogo dos mandamentos que agora nós chamamos de 10 mandamentos, de coisas que são intrínsecas para o cristianismo.
E eu ficava pensando, por que eu não posso me casar com uma pessoa e me separar e me casar com outra, que a minha salvação está comprometida? Sendo que Davi ele teve um harém de virgens e concubinas. Salomão também teve um harém de virgens e concubinas que veio de seu pai, mais as que ele adquiriu. E tantos outros se separaram. Pô, Davi até matou o esposo de Betseba. Acho que foi isso, se não me falha a memória. Então a conta não fechava. Vocês estão entendendo? As pessoas utilizavam o Velho Testamento como regra, porque é a Bíblia é um todo, e utilizavam o Velho Testamento para falar que nós não poderíamos praticar aquilo. Sendo que o Velho Testamento apontavam pessoas que fizeram coisas piores do que se separar, do que cometer um adultério. Por exemplo, se alguém hoje, na atualidade, leva o Novo Testamento em xeque e entende que se a sua mulher adulterar, ele se separar dela e se casar com outra, ele perde a sua salvação. Ou se ele se casar com outra mulher ou cometer adultério, ele perde a sua salvação. Então, Davi ele matou o marido da mulher, roubou a mulher para si, fez um filho nela e se tornou linhagem de Judá para vir a ramificação do Eterno na terra. Então, que coisa louca, velho. Então, eu já estou condenando Davi e Salomão. Eu estou condenando todos os patriarcas, entendeu? Outra coisa também, trazei os dízimos, Malaquias 3:10. Trazei o dízimo e ofertas usadas para a casa do tesouro e fazer prova de mim. Se eu não abrir as portas e as janelas dos céus, não derramar sobre vós, e tal, aquela coisa. Fala do devorador, do gafanhoto. E fala que aquele que não pagar essa quantia rouba a Deus. Mas peraí, gente. Aquilo é Malaquias 3:10, é Velho Testamento, cultura judaica. Entendeu? E nós estamos no... Entendeu? Coisas que não encaixam. Aí quando eu ia na Bíblia para ver esse negócio de roubar a Deus, Malaquias 3:10, eu descobria que os sacerdotes da época, eles compravam o sacerdócio e eles não seguiam os mandamentos, mas eles seguiam a lei de Moisés. E eles estavam de olho nos saduceus, que era a rapaziada da grana, os nobres. Então eles atravessavam campinas, montes e cidades. Então eles atravessavam campinas, montes e cidades para criar prosélitos, para proselitar e criar prosélitos. Aí Jesus ele censura biblicamente falando, Jesus ele censura os sacerdotes, fala: o meu povo erra por falta de conhecimento, mas porque vocês, sacerdotes, largaram a verdade, abandonaram a verdade e estão ensinando de maneira incorreta. Era o que eles faziam na época. Ele fala: vocês atravessam montanhas e entram na casa das viúvas e dos órfãos e saqueiam com desculpas de longas orações, entendeu? E ainda, e o pior, vocês só falam. Nisso vocês criam novos prosélitos, que são 2 vezes filhos do inferno. Ou seja, Jesus ele estava falando que o amor do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo não estava sendo pregado. Ele ainda falava mais: vocês pagam o dízimo da hortelã e do coentro e do cominho, mas vocês não amam a Deus sobre todas as coisas, vocês não cuidam do órfão e nem da viúva. Entendeu? E a conta não batia. Quando eu procurava na Bíblia uma razão para estudar sobre aquilo, a conta nunca batia. E aí eu fui estudar sobre lei. Eu falei: não é possível, eu tenho que estudar sobre lei para saber. O que é essa lei? O que tanto fala da lei, a lei dos profetas? Quando eu fui ver, nós temos a lei, que é considerado a Torá, só que na Torá existe o decálogo, que são os mandamentos, as leis civis e morais e cerimoniais. Então toda a lei que nós conhecemos, ela está dividida em etapas, e nela contém os mandamentos de Deus, que foi justamente o que Jesus falou. Vocês querem cumprir a lei? Querem estar dentro da lei? Então, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Quem cumprir esses 2 mandamentos, cumpre toda a lei. Então foi isso que me fez estudar teologia. Porque no final das contas a conta não batia. E eu me deparava com coisas tipo Trindade e aquela que você já conhece: não blasfeme.
blasfeme contra a ação do Espírito. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Aí quando alguém está falando em língua, ou alguém está fazendo uma cura, ou alguém está fazendo alguma coisa, ou tem um mover, ou alguém pulando e alguém fala, brincadeira, nada a ver, ministro. Irmão, não blasfema. Meu, outra incógnita. Eu tenho uma apostila só sobre isso, em PDF. Ela fala só sobre esse conceito de blasfemar. Ou seja, blasfemar não é falar mal, é falar contra. E o pior, não é só falar contra, é saber sobre o que está falando. Por exemplo, um blasfemador, para ele blasfemar contra uma pessoa, ele tem que saber o que aquela pessoa é e o que ela faz e quem ela representa. Para ele falar contra ela, para ele enganar as outras pessoas. Por exemplo, o nosso presidente Bolsonaro manda alguém até aqui e pede para ele falar em espanhol. Fale para aquele povo que a nova lei é para se vacinar. Aí esse representante chega até aqui, eu sei que ele é representante de Bolsonaro e ele fala em espanhol. Bolsonaro mandou as pessoas se vacinarem. Aí eu vou blasfemar contra ele, porque eu sei de onde ele vem, eu sei quem ele representa, e eu sei sobre o que ele está falando. E automaticamente quando ele fala, eu falo, não, negativo, esse cara não é representante de Bolsonaro, ele é representante do Lula. E esse negócio de vacina é mentira, isso é blasfemar, porque eu conheço a verdade. Então uma pessoa, um blasfemador, ele só blasfema se ele tiver interpretação das línguas que está sendo falada e souber que aquele representante realmente é de Deus, aí ele está blasfemando. Se ele falar que não é de Deus e que aquelas línguas não provêm do reino, aí ele está blasfemando. Mas se ele não souber, se ele não tiver interpretação e ele falar contra, ele é um babaca. Ele está pressupondo. Então isso não cabe ao direito de lhe arrancar o direito de ser salvo. Então olha só. Então, essas incógnitas que me levou a começar a estudar teologia. E não fica bem por aí não. Tem também a Santíssima Trindade, que é uma incógnita que nenhum maior teólogo científico consegue responder essa questão de maneira formal, entendeu? Porque a maioria dos cristãos, eles chamam os católicos de idólatras. Vocês são idólatras, vocês idolatram Maria. Mas quando alguém chega e fala, você também é um idólatra, você crê em 3 deuses. Não, eu creio em um Deus só. Como é isso? Fala, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o Pai? Não são 3? Não, mas é só um. Peraí, que loucura é essa? Não tem lógica. É idólatra do mesmo jeito. O cara que acredita no trinitarianismo e não sabe explicar, pela lógica, ele é um idólatra. Da mesma forma que ele chama um católico ou uma outra pessoa que acredita em uma apoteose como idólatra. Formalmente e teologicamente, ele não consegue provar que ele é monoteísta, que ele crê em um só Deus, porque na equação da sua apologética entra 3. Então são coisas que não bate, não fecha. É por isso que eu comecei a fazer teologia. E não só isso, muitas outras coisas. Mas isso é só para responder sobre as questões. Fábio, por que você começou a fazer teologia? Porque muitos acham que eu sou morno. As pessoas falam que a minha unção caiu, que eu perdi graça, que eu perdi, sabe, não sei, que eu só adquiri conhecimento. Não, negativo. O conhecimento teológico que eu adquiri, me lembrei do Renato. O Renato colocou um post muito bacana lá, falando que a teologia, ela não esfria a fé, mas a teologia, ela apaga o fogo estranho. E a separação eterna sobre o adultério, aquele que se casar com outra comete adultério e vai para o inferno, é fogo estranho. Aquele sobre Malaquias 3,10, que se você não pagar os 10% daquilo que você recebe, você está roubando a Deus, é fogo estranho, não tem base bíblica, só tem base para o judaísmo. Isso se a cultura judaica quiser, e todos os patriarcados no... Vem comigo, deu uma travada aí, mas vamos lá. Aline Albuquerque, Jefferson Lyon. Cafezinho com pão aqui. Então, se Deus condena uma pessoa porque ele se separa e se casa com outra, ele vai ter que jogar Davi, Salomão e os patriarcas no lago de fogo e enxofre. Se no cristianismo tem alguém que se casa com a sua irmã e comete bigamia, poligamia e tal, essas coisas, e ele vai para o inferno por causa disso, deu uma travada aí.
Então, se uma pessoa que se casa com a própria irmã, ou faz sexo com o irmão, ou com a cunhada e tal, com a tia, e isso for um pecado realmente, ele vai para o inferno por causa disso, o primeiro a estrear o lago de fogo e enxofre são os filhos de Adão, porque eles casaram com as suas irmãs e as suas sobrinhas. Então, não existe lógica para essas concepções, são tudo regras que foram subplantadas para haver um conceito moral perante uma população crescente. Então, não posso falar que o mesmo Deus que hoje ignora e faz e que é extremamente exercedor de moral em cima de conceitos, agora ele não era no passado. Então eu não posso falar isso, que o mesmo Deus que julga uma pessoa hoje porque se separa de um casamento, ele não vai julgar a Davi, Salomão e os antepassados. Então ele é o mesmo Deus, o pecado é o mesmo. Então, por isso que eu comecei a estudar teologia. E tantas outras coisas que ficam ridiculamente lúcidas quando você começa a estudar, entendeu? Teologia, ele não vai fazer você ficar cheio da unção. A teologia não vai aumentar a sua espiritualidade, mas ela vai matar a falsa espiritualidade. Ela vai matar o pressuposto de você olhar para a Bíblia e falar, Deus vai me revelar o que eu preciso agora. Não é bem assim, não. Entendeu? É nisso que se cria muitas heresias. É nisso que se cria muitas doutrinas. E quando nós estamos falando acerca de verdade, a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo, entendeu? Então, nisso se sustenta todo o Velho e Novo Testamento. Falar que nem o pastor Caio Fábio, né, o meu querido Caio Fábio, Jesus ele é a chave hermenêutica das Escrituras. E até mesmo a palavra Escrituras, né, quando fala que as pessoas utilizam, a rapaziada da soberania fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para o ensino. Porque Paulo disse isso. Só que Paulo se referia às Escrituras, à lei de Moisés, à Torá. Paulo falava sobre o Taná. Paulo falava sobre os profetas e a lei. Entendeu? Naquela época não existia nem Novo Testamento. Então nós temos que saber separar as coisas, pegar o aparato histórico, estudar a época, saber sobre a história e a cultura da época, porque muita coisa foi dita naquela cultura. E trazer aquilo para os dias de hoje, fazer disso válido, é um trabalho que não é para qualquer um. E principalmente para conduzir pessoas. Então se você teólogo, se você pastor, você preza pelo bem-estar eterno das pessoas, estude bastante. Entendeu? Não tenha só uma vida ortodoxa, mas estude bastante, entendeu? Porque aquele que ora, aquele que intercede, aquele que está numa vida sacra, isso é fundamental. Mas aquele que quer conduzir, ele é digno de estudar. E aquele que estuda, ele tem uma responsabilidade de repassar aquilo que ele adquiriu. Então a grande concepção é essa. Foi isso que me fez começar a estudar teologia. E hoje eu não engulo muita coisa, entendeu? Mas continuo a vida ortodoxa. Eu oro, eu jejum, converso com Deus, eu faço as minhas obrigações como cristão. Não sou obrigado a estar dentro de um corpo eclesiástico para me tornar um cristão. É outra conversa também, que isso muito me ofendeu quando eu comecei a fazer teologia. Então hoje eu já tenho as respostas nas quais eu fui buscar. Hoje, graças a Deus e graças a esse esforço, eu já tive as respostas fundamentais nas quais eu fui buscar. Sobre o que sou igreja, o que serei, deixarei de ser, abro mão da minha salvação, perderei a minha salvação, roubo a Deus, posso me separar e tantas outras incógnitas que só a teologia vai poder te explicar. Então não jogue a responsabilidade nas costas do teólogo ou do pastor. Se você quer uma resposta, estuda. Faça que nem Paulo diz, cresça na graça e no conhecimento. Continue uma vida cristã, mas estude. Estude para você não ser enganado, porque é o que mais tem hoje, uma teologia de enganadores. E outra coisa, falso profeta tem, mas anticristo é outra palavra que eu não encontrei na Bíblia. Então essa onda do anticristo que vai vir, que está atrelado ao arrebatamento secreto, né, que foi criado lá por Margaret MacDonald já quase 300 anos atrás, que foi propagado pelos pais da igreja, né, das igrejas, né, assim como no adventismo, no russelismo, no catolicismo, não no catolicismo, mas
No cristianismo e no protestantismo foi uma diarreia sobre algo secreto que aconteceria. O algo vai acontecer, mas não da forma que é propagado. Isso está ligado também com a palavra anticristo, que é uma das teologias escatológicas atuais que trabalha mais esse conceito. Só que de uma forma pragmática, aonde a palavra anticristo não encaixa. Procure biblicamente que você não vai encontrar. Então essa teologia do anticristo ela não existe. Entendeu? É mais um dogma teológico para prender a mente das pessoas e fazer com que elas se bitolem. E o reino de Deus e o evangelho do reino, que é o que é mais fundamental a ser repassado, acaba ficando para trás, porque pessoas estão preocupadas com a época, data, sobre tudo aquilo que vai acontecer escatologicamente. Jesus ele tem que voltar numa época, tem que ser no sábado, tem que ser assim, as 70 semanas de Daniel, isso e aquilo. Aí explode uma onda de coronavírus, não, porque Deus se irou, porque... Não, vai estudar a Bíblia. Boa noite a todos. Ou boa tarde a todos. E eu vou continuar com o meu cafezinho aqui.